Sheng é uma garota que carrega muitas responsabilidades, e como qualquer outra pessoa tem seus próprios defeitos. Mas será que nessa nova temporada ela piorou? Por muitas vezes já a vimos sendo meio egoísta e cometendo erros grotescos, mas também houveram momentos em que ela já agiu da forma certa. Então, se você ainda não sabe se a Marinette é uma protagonista boa ou não, e se ela teve alguma melhora da última temporada pra cá, não se preocupa. Já se aconchega aí, se inscreve e deixa seu like que vamos descobrir hoje se ela realmente é boa ou não. Vamos falar de uma das coisas que aconteceu recentemente que deixou muita gente pistola? Em um dos episódios recentes, finalmente descobrimos todo o contexto do porquê o Luca precisou sair de Paris para ir para o Brasil, mesmo depois do Gabriel ser derrotado. Sabemos que o Luca sempre foi um personagem bem resolvido, que já ajudou tanto a Marinette quanto o Adrien em diversos momentos. Está sempre disposto a ajudar seus amigos, e o próprio fandom faz algumas brincadeiras, dizendo que ele é o psicólogo do desenho. Enfim, com esse episódio, tivemos mais um dos motivos que apontam que a Marinette é uma personagem completamente fora da casinha. O Luca, durante um flashback, decidiu tentar contar o porquê ele não poderia continuar em Paris. E o motivo foi simplesmente porque ele ainda amava a Marinette. E justamente por amar ela e entender seus sentimentos, e claro, apesar de ficar muito feliz pelo Adrien e pela Marinette, ele não queria que este amor se transformasse em algum tipo de ciúmes. O querido Luca decidiu que precisava ficar longe dela para que nada disso acontecesse. E sabe o que essa chonga da Marinette fez? Ela simplesmente falou pro Luca: por favor, fica. Eu preciso da sua amizade, ela é muito importante pra mim. Eu e o Adrien não vamos ficar tão juntos quando você estiver por perto. Você tem ideia do quão problemático isso é em todos os aspectos? Primeiro, que ela iria impor uma regra no relacionamento dela, onde ela não poderia ficar tão perto do próprio namorado quando o Luca estivesse por perto. E isso por si só já é preocupante, já que o Luca faz parte do grupo deles. Então toda vez que eles fossem sair em grupo, o Adrien simplesmente teria que fingir que não namora a Marinette porque ela não quer magoar o Luca. E segundo, porque ela simplesmente estaria ignorando qualquer sentimento que o Luca teria por ela, a troco de ser egoísta e gostar de manter ele por perto. Isso não só é completamente fora da casinha, como também é completamente babaca da parte dela. Essa menina às vezes parece ser escrita por uma adolescente do Wattpad. E também não podemos esquecer de como ela ficou agindo depois que ela terminou com o Luca, que teve um dia em que simplesmente ela queria que a Juleika, lembrando a sua amiga, expulsasse seu próprio irmão da casa dele na festa deles, porque a gata não queria falar ou ver ele. Então me desculpa, a Marinette antes de qualquer coisa precisa de umas boas sessões de terapia antes de se envolver em qualquer tipo de relação. Porque se é assim que ela trata um amigo, não quero nem saber o que ela seria capaz de fazer com um inimigo. Por muitos momentos, a série parece tentar convencer nós, o público, de que a Marinette é a pobre coitada da situação. Porque afinal, ela ainda é jovem, mas isso certamente não deveria tirar a culpa dela por suas ações. Muitas vezes simplesmente não cabia a Mari tomar certas decisões sobre os outros ou sobre a própria situação, como é o caso da mentira que ela disse pro Adrien. Começando pelo simples fato de que a vida é dele e todas as questões que envolviam seu pai também. O garoto literalmente cresceu com seu pai afastado de si e nunca sequer entendeu o motivo. Na verdade, o roteiro parece não gostar muito do Adrien. Veja bem, todas essas coisas acontecem na vida do coitado e ele não é nem permitido de saber o que ocorreu. Com certeza não cabia a Ladybug esconder algo tão grande dele. Mesmo ela sendo a heroína de Paris, ela não é nada no sentido parentesco, claro, do Adrien. Acredito que o mais certo seria ter sido uma decisão da Natalie. Afinal, ela foi quem se responsabilizou pelo Adrien depois que o Gabriel foi dessa pra melhor. E claro, não podemos esquecer o simples fato de que a Marinette, devido a todas as experiências traumáticas vivenciadas e sendo claramente meio fissurada e apaixonada pela vítima de toda a situação, não foi a pessoa ideal para conversar com o Adrien sobre o que aconteceu com seu pai. Mas claro que os roteiristas estão cagando pra isso, né? Afinal, o desenho se chama As Aventuras de Ladybug, então óbvio que o foco precisa ser pra ela. Tá que agora acrescentaram um Cat Noir no título do desenho, mas ainda não tô vendo tanto destaque pro pobre não. E claro que a sonsa da Marinette tomou a decisão de não contar a verdade pro Adrien totalmente baseada no seu coração, e não na sua racionalidade. E todas as vezes que ela faz algo do tipo, isso dá muita merda. Como foi no caso do dia que ela simplesmente chamou a Kagami para a luta porque ela estava com ciúmes dela perto do Adrien. Ou do dia que ela perdeu todos os Miraculous porque tinha ido atrás do Adrien para dar o Miraculous do cachorro. Só que era o Félix e deu todo aquele BO. Ela diversas vezes toma lapada na cara e sempre volta com as mesmas ações problemáticas de novo e de novo. Parece que o roteiro insiste em sempre manter ela neste quadro de evolução infinita, onde ela comete um erro, vê a cagada que fez, os outros ajudam ou apoiam ela a resolver os problemas,
e no outro dia ela já está cometendo o mesmo erro de novo. E desculpa, você gostando ou não da protagonista, você como fã sabe, ou deveria saber pelo menos, que isso é cansativo. E isso já está evidente. Toda vez que você desce em quase qualquer comentário de vídeo falando sobre a Marinette, o fandom está revoltado com as decisões dela. Tá podendo falar ainda que isso tudo é culpa da Marinette? Tá, brincadeiras à parte. Vou falar talvez de um tópico sensível aqui. Então só lembrando que isso tudo é ficção, viu? E este vídeo é apenas uma crítica cômica. Então se você se sentir desconfortável de alguma forma, sinta-se livre pra falar aí embaixo. Ou até mesmo sair do vídeo. Enfim, durante o episódio 11 da 5ª temporada Deflagração, o roteiro tentou explicar de uma forma bastante controversa, por assim dizer, o porquê a Marinette tem esse jeito obsessivo e stalker dela. Durante este episódio, vimos que antes de gostar do Adrian, a Marinette gostava do Kim, um personagem que descobrimos ser bastante problemático também. Para não ser grotesco aqui, vou falar apenas que ele era sonso, e por uma manipulação da Chloe, ele fez uma brincadeira de extremo mau gosto com a nossa menina Mari, o que fez ela ficar meio traumatizada, e nas palavras dela, a partir daquele momento, ela não iria falar que ama alguém nunca mais antes de descobrir tudo sobre a vida desta pessoa. E o roteiro usa deste acontecimento para justificar a Marinette ser tão problemática com o Adrian. Mas é uma coisa que simplesmente não faz sentido, porque se você parar pra pensar ao longo das primeiras temporadas, o roteiro tentava satirizar as paranoias da Marinette com o Adrian. E só depois de muito tempo eles pensaram, poxa, talvez seja uma boa dar uma boa justificativa do porquê a nossa protagonista, repito, protagonista, haja tão paranoica frente à pessoa que ela ama. E por um tempo pensamos que isso tinha sido resolvido, mas adivinha só? Não resolveu. Já em um dos primeiros episódios da 6ª temporada, a querida Marinette simplesmente não estava se portando como uma pessoa normal frente ao Adrian, o que só deixou ele desconfortável sobre a relação deles e inclusive fez ele se questionar se ele era culpado dela estar assim. Sem falar de sublimação, que ela simplesmente voltou com as paranoias de stalkear o Adrian com binóculos. E como se não bastasse isso, ela voltou com aquilo de ter um quadro com fotos e de tudo sobre a vida de alguém, no caso da Sublime, que era a nova colega do Adrian que corria com ele. E os roteiristas tentaram vender a ideia de que a Marinette estava stalkeando a garota e fazendo tudo isso apenas para ser, entre aspas, amiga dela. O que não tem coerência nenhuma, porque ela já fez outras amizades sem parecer uma maluca histérica. Estava parecendo mais que era ciúmes da parte da Marinette. E o pior disso tudo é que nessas loucuras dela, ela acabou sendo culpada de quebrar a prótese da Sublime, o que causou uma acumatização no episódio. A sorte foi que as joaninhas mágicas dela consertaram tudo, porque se não fosse isso, ela teria destruído um projeto do pai da Sublime, que ele fez com muito carinho pra ela. A troco de quê? Isso mesmo, se aproximar mais da nova colega do Adrian. Tudo que envolve este garoto vem a se tornar um problema. Foi no episódio do Papai Policial que a Marinette, alucinada com aquele negócio de 100º beijo de namoro, e por conta de alguns mal entendidos que rolaram durante o episódio, praticamente expulsou a Sabrina da casa dela, que já estava muito mal por achar que não tinha nenhum amigo. Ah, e tem as coisas marionetes de sempre que acabam voltando à tona do nada, como sei lá, abrir uma toca do coelho pra quase dar um beijo no Adrian lá de dentro. A gente até tenta defender a Mari, só que tem um obstáculo, a própria Marinette. Acaba se tornando meio triste acompanhar uma personagem que evolui tanto com o tempo, que teve tanto crescimento, estava com esse olhar aqui, um olhar sério, focado e simplesmente retroceder assim do nada. Em alguns episódios parece até uma falha de continuidade do desenvolvimento dela. Sem falar que no final dos episódios ela costuma pedir desculpas e resolver as coisas momentaneamente, mas passa algum tempo a garota dá um jeito de fazer algo pior. Sinceramente, é bem triste. Outra coisa que tem deixado bastante a desejar na Marionette tem sido a falta de confiança que ela tem em alguns amigos e parceiros dela. E por outro lado, a confiança excessiva em outros, vide Alia. Sei que com toda certeza ser uma guardiã é uma tarefa bem árdua. Mas a Marinette tem deixado a desejar em alguns aspectos quando falamos sobre confiança. Vamos primeiro falar sobre a falta de confiança no Luca. O Luca já mostrou pra ela que ele é uma pessoa que é extremamente confiável e que está sempre disposto a ajudar ela. Tivemos vários exemplos disso ao longo da obra. Tanto que o garoto foi pro Brasil, a priori pra esconder a identidade secreta dela e do Cat Noir. E tá, lembra que eu falei do episódio Senhor Agreste? Então, neste episódio, por a Marinette estar claramente sobrecarregada com o fato de esconder do Adrian toda a verdade do pai dele, ela decidiu contar pro Luca a verdade pra ver o que ele achava disso tudo. E apesar dele ter dado uma surtada de leves, afinal, isso é uma informação realmente bem chocante que ele não estava esperando. Ele aparentou ter um plano para resolver a situação. Ele apenas pediu Miraculous dela emprestada de leves. Eu sei que assim no momento ali talvez tenha parecido uma forma de agir dele bem suspeita, mas ele deixou claro pra ela que ele sabia
sabia de coisas que ela não sabia, e que ele poderia ajudar ela de alguma forma. Tá, talvez tenha ficado uma explicação meio fuleira da parte dele, mas era porque se ele não convencesse ela a confiar nele de uma forma rápida, ela retrocederia o tempo com uma segunda chance, que foi o que aconteceu. E isso foi uma coisa que eu acredito que ela não deveria ter feito. Não estou dizendo que ela deveria ter dado o Miraculous dela ali de cara, obviamente, mas ela no mínimo precisava entender o plano dele, e conhecendo o Luca e tudo que esse moleque já fez por ela, eu tenho certeza, anota aí, certeza, que ele só tinha boas intenções e queria ajudar ela. Já por outro lado, temos a Alia, que já se mostrou, claro, bem capacitada a ajudar a Marinette, mas que às vezes também tem umas ações meio duvidosas, tipo, não confiar na Marinette quando ela disse pra ela que a Layla estava mentindo sobre tudo nas temporadas anteriores, ou enganar a Ladybug e contar pro Nino que ainda estava atuando como Rena Rouge às escondidas. Apesar de eu gostar da Alia e acreditar que ela não seja uma pessoa ruim, ela às vezes tem umas ações questionáveis. Talvez a Marinette ter apostado nela como uma próxima possível sucessora para ser a guardiã não tenha sido uma boa ideia, já que temos personagens como o Luca e a Alex na jogada. Tá, que a Alex cuida do tempo, então acho que tudo tem que cair no colo do Luca mesmo. E não posso esquecer de uma das coisas principais, né, meu povo? Que é a falta de confiança que a Ladybug já se mostrou ter no Cat Noir em diversos momentos. É realmente muito triste ver cenas como esta, porque sabemos que o Cat Noir sempre confiou na Ladybug de olhos fechados. Já a Ladybug, não podemos dizer a mesma coisa. Mas afinal de contas, a culpa é realmente da Marinette? Vejamos, é notório que apesar de todas as falhas da Marinette, ela no fim está tentando fazer as coisas certas e agradar os outros. Especialmente, claro, seu namorado, o Adrian. Ela quer apenas guardar tudo pra si e não perder ninguém. Mas o real problema está na forma como isso é feito. Apresentar uma evolução incrível no último arco para chegar no novo arco ela continuar com as mesmas demandas, com certeza não é a melhor forma de escrever uma personagem. Aí você vem e me fala, ela só é uma garota de 14 anos que tem seus defeitos e problemas. E eu vou te dizer, meu caro, sim, você também está certo. Mas o problema é a forma como os escritores tentam retratar isso. Você criar uma personagem complexa que tem acertos e falhas é totalmente coerente. Agora, simplesmente mostrar uma evolução clara e assuntos superados e depois só simplesmente trazer as mesmas demandas à tona, tem uma explicação clara como se simplesmente todo o desenvolvimento não tivesse ocorrido. Isso não faz sentido. Em alguns momentos parece até mesmo que os roteiristas do desenho nem conversam entre si. Um exemplo clássico foi o do episódio que o Félix cria aquele sentimonstro da lua, e que ao final do episódio sofre bastante ao libertar ele da realidade. E simplesmente, em um dos episódios seguintes, ele utiliza o Miraculous do pavão para criar um sentimonstro para passar um slideshow. Os roteiristas parecem às vezes nem se dar o trabalho de ver o que eles fizeram anteriormente para continuar a história, que é o caso da Marinette, que em alguns momentos parece que volta a ser aquela menina maluquinha da primeira temporada. E como eu falei, eu não vou tirar todos os méritos dela não. Ela é sim uma protagonista esforçada, que luta por seus ideais, e em muitos momentos é claramente muito mais madura do que uma menina da idade dela deve ser. Mas o problema está nessa falta de noção de desenvolvimento que os roteiristas fazem com ela. Às vezes tratam o problema dela como se fosse uma grande piada. E às vezes tratam como se fosse uma grande questão a ser resolvida da personagem. Então, mais uma vez, ela é uma personagem que merece sim reconhecimento por suas boas ações, mas é extremamente cansativo ver uma personagem que você gosta, às vezes simplesmente tendo seu desenvolvimento jogado no lixo, porque os roteiristas só encontraram esta forma de trazer um público novo. Dito tudo isso, deixo claro que é apenas uma opinião sobre tudo que vem rolando. Não precisa tacar hate. Se você tem uma opinião diferente, basta deixar aí embaixo para conversarmos. Este é um assunto muito tênue, meio que nem preto nem branco, um belo de um cinza. Então é normal que tenhamos todos visões diferentes sobre isso tudo. Dito isso, faça um bom julgamento aí embaixo. Não esquece do seu joinha para receber mais vídeos como este e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E zero!